Então, voltando aqui um pouco ao negócio da linguagem, o que acontece é que se o indivíduo não tem o domínio da língua geral, e esse domínio só se aprende com a tradição literária, cultural, histórica, etc., etc., mas ele tem o domínio de uma língua especializada, esta língua especializada vai ser o substitutivo da sua inteligência. E ele só vai conseguir raciocinar nos termos daquela língua especializada. E onde quer que você use por coincidência um termo que também pertence à língua especializada dele, ele vai achar que você está falando daquilo. E vai raciocinar nos termos daquele aprendizado técnico-científico que ele teve. Resultado, o sujeito não vai entender nada e vai achar que está dominando o assunto, porque ele conhece aquela parte especializada. Isso já aconteceu tantas vezes comigo. Quer dizer, pessoas que são estudantes de química, ou de biologia, ou de física, e que interpretam o que eu estou dizendo na linguagem da sua ciência em particular, e evidentemente distorcem completamente o que eu estou dizendo, porque eles não têm acesso à língua geral, não são capazes de compreender a língua geral, não têm cultura suficiente para isso. Então, acontece coisa como esse rapaz que fez esse vídeo aprendendo física com o Olavo de Carvalho, onde eu estou lá falando, vamos dizer, de fraudes científicas que estão na origem da modernidade, e eu cito lá a carta do Alexandre von Humboldt de 1810, por aí. Ele nasceu em 1760 e pouco, ele devia ter uns 50 anos quando escreveu isso. Ele disse, olha, todos nós sabemos que não existe nenhuma prova da teoria heliocêntrica do Copérnico. Né? E eu citei isso, e daí o rapaz disse assim, ele quer impugnar o heliocentrismo com base na carta de um cientista de 1810, quando não tinham descoberto isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Entendeu? Hã? Quer dizer, a discussão era sobre o heliocentrismo. O que eu estava dizendo é o seguinte, uma teoria que não tinha provas foi imposta como verdade definitiva durante 3 séculos. Desde o tempo de Copérnico, nasceu em 1470 e pouco, até o tempo do Humboldt, que nasceu em 1760. Quer dizer, durante 3 séculos aquele negócio é impingido para todo mundo e não tem prova nenhuma. É disso que eu estou falando. Se essa teoria em si é verdadeira ou não, eu falo, mas eu nem discuti isto. Ela pode até ser verdadeira, pode aparecer outras provas a favor, contra, mas as provas que apareceram depois não impugnam a história que se desenrolou durante 3 séculos. Né? Mas, daí o neguinho entra lá numa defesa entusiasmada do heliocentrismo. Agora, pergunta para mim, o que é verdadeiro? Heliocentrismo ou geocentrismo? Fala, olha, eu não tenho a menor ideia. Né? Aceitamos o heliocentrismo porque todas as instituições são baseadas nisso, os livros didáticos são baseados nisso, e a gente continua raciocinando nesses termos. Eu mesmo nunca pus esta questão, vamos dizer, nunca, esse problema em questão, e falei, não, eu vou dedicar um tempo da minha vida para descobrir se heliocentrismo ou geocentrismo que funciona. Eu nunca fiz isso e não vou ter tempo de fazer, e não tenho sequer a qualificação para fazer isso. O que eu estou discutindo é o seguinte, que a história das origens da ciência moderna é, vamos dizer, uma coleção de mentiras e falsificações absolutamente extraordinária. Isso é um problema histórico e não um problema, né, de astronomia. Mas se o sujeito tem aquela formação especializada, mas não é capaz de apreender uma discussão na língua geral, ele vai puxar para aquele ponto e vai achar que o que está sendo discutido é isto. Só que isto é uma falha de lógica chamada ignorância elenque, que é a incapacidade do sujeito captar qual é o ponto em discussão. Ele muda a discussão. E não percebe que mudou. Ele acha que está, né, por cima da carne seca. Isso acontece a toda hora. Né? O mesmo problema aconteceu com o tal do pirula. Né? Quer dizer, assim, a Pepsi está usando fetos humanos para a produção de adoçante. A frase foi mais ou menos essa. Ele disse, o cara não entende nada. O feto é usado apenas na pesquisa, não é incorporado no produto, ele está achando que as pessoas estão espremendo o feto para colocar dentro das latinhas. Hã? O que eu estou discutindo é a responsabilidade moral de uma firma que usa fetos humanos. Se o feto é usado durante a pesquisa, é incorporado no produto final, é absolutamente indiferente, porque o feto foi sacrificado de qualquer maneira, sacrificado e usado, este é o ponto. Então,
Isso quer dizer que se você usou o feto na pesquisa, mas depois ele não foi incorporado no produto final, quer dizer que você não matou o garoto, ele está lá vivinho da Silva. Né? Ora, o que é isto? Então, eu até dei o exemplo, qualquer elemento usado na preparação de um produto, seja na fase de pesquisa, seja na produção, ele está usado no produto e para o produto. E eu dei o exemplo assim, até botei no YouTube. Quando você vai fazer um filme, você manda um fotógrafo tirar fotos de todos os locais de filmagem para ver quais são os mais adequados. Né? Essas fotos não entram no filme. Né? Elas não aparecem no filme. Isso não quer dizer que elas não façam parte da produção do filme. Todo e qualquer produto, né? A produção de todo e qualquer produto se divide em fases, tá certo? Nas quais muitos elementos usados na pesquisa inicial não são incorporados no próprio produto, mas foram usados no processo de produção. E esse é o ponto da responsabilidade moral que eu estou discutindo agora. Da onde que ele tira que eu criei a teoria de que eles botam fetos dentro das latinhas? Falei, essa é a interpretação dele, interpretação boba. Por que acontece isso? O indivíduo é um analfabeto funcional. Ele não entende a língua geral. Agora, se ele não entende a língua geral, com tanto mais fervor ele se apegará à língua técnica da sua profissão, que é muito mais fácil de dominar do que a língua geral. Porque toda e qualquer linguagem técnico-científica, ela é feita, vamos dizer, de conceitos perfeitamente delimitados, estáveis e sem ambiguidade. Então, vamos dizer, é como se fosse uma maquininha que você, pensando bem, qualquer imbecil pode manejar. Né? Então, isso quer dizer que o nível de inteligência requerido para o sujeito dominar uma linguagem técnica dessa é infinitamente menor do que o necessário para ele participar de uma discussão pública sobre um assunto responsável. E acontece que no Brasil você já não tem uma educação que prepare as pessoas, vamos dizer, para o manejo do idioma, para a compreensão do idioma, para participar de várias discussões em vários níveis, vários planos sobre assuntos diversos. Você não tem essa preparação, que seria justamente a filosofia e as ciências humanas. O que aconteceu na filosofia e nas ciências humanas do Brasil é um desastre. E algumas áreas técnicas se preservaram, mesmo porque são mais fáceis de preservar. É isso? Então, o resultado é que qualquer pessoa que tenha esta formação técnica, ela sente uma segurança dentro do seu território. E os outros territórios, ela não compreende. E isso no Brasil virou regra geral. Isso quer dizer que as pessoas que têm o melhor ensino universitário no Brasil, que é nessas áreas técnicas, são burras. E é isso que está acontecendo. E o negócio da ignorância elenque se tornou endêmico. E eu estou descontando aqui qualquer desonestidade da parte dessas pessoas. Supondo que fossem totalmente honestas, que estão sinceras, ainda assim, vamos dizer, estão numa burrice extraordinária e mostram que não estão capacitadas para entrar nessa discussão. Mas quando entram com uma segurança tremenda. É isso. Se você for acrescentar a isso o fator do viés ideológico, da identidade grupal ameaçada, de preconceitos, etc. Bom, daí vira uma confusão que não acaba mais.